Olá, estudantes da terceira série. Nesse vídeo vamos falar sobre editorial. Objetivos: ler e interpretar um editorial, também conhecido por carta ao leitor. Reconhecer as orações subordinadas e substantivas, seu funcionamento no texto. Diferenciar um editorial do artigo de opinião. Você conhece subordinadas e substantivas? Sabe como elas agem no texto? Qual é a função? Vamos ver isso a miúde. Você sabia que o jornal emite opinião sobre um tema por meio de um texto específico chamado editorial? Se você trabalhasse em um jornal, como escreveria o editorial? Vem comigo, que a aula é sobre editorial. Editorial é um gênero jornalístico de caráter dissertativo ou argumentativo, que exprime a opinião de um veículo de informação, como jornais e revistas, sobre temas atuais e relevantes. Editorial. O nosso editorial aqui está disponível na Gazeta do Povo. E o que ele tem? O Brasil diante da pandemia do coronavírus. Comigo na leitura. Quando o Brasil ainda tinha registrado apenas 2 casos confirmados do coronavírus, o Ministério da Saúde e o mundo acadêmico nacional já se moviam conforme o tamanho do desafio que se aproximava. O governo colocou no ar todo um arsenal de ferramentas online para informar a população. Aplicativos para celular, seu canal no YouTube e até um número de WhatsApp trazem dicas para se prevenir. Apesar da baixa letalidade entre a população em geral, o coronavírus é altamente contagioso e especialmente agressivo contra os mais idosos e nos casos em que o paciente já tem outras doenças. Um dos grandes desafios é manter o nível adequado de alerta na população, sem pânico desnecessário, mas com forte ênfase nas medidas de prevenção e nas respostas aos casos confirmados da doença. As autoridades brasileiras na área da saúde, até agora, têm se portado bem e demonstrado consciência da gravidade da situação. Vamos à atividade 1. De quem é a autoria do texto? O Brasil diante da pandemia do coronavírus. Quando o Brasil ainda tinha registrado apenas 2 casos confirmados de coronavírus, o Ministério da Saúde e o mundo acadêmico nacional se moviam. Faz aí que eu volto daqui a pouco conferir contigo. Voltei. Vamos gabaritar exercício. Eu te perguntei, de quem é a autoria do texto?
Você deve ter percebido que ele não tem assinatura, né? Então não tem o nome do autor. Por quê? Porque um editorial é feito por um grupo de editorialistas. Então, quem tem a responsabilidade é o jornal em que ele veicula. Olha aqui na referência, ele é da Gazeta do Povo, então a responsabilidade é da Gazeta do Povo. Ok? Feito isso, bora para frente? Atividade 2. Qual o assunto do editorial? E como é possível chegar a essa resposta? O Brasil diante da pandemia do coronavírus. Quando o Brasil ainda não tinha registrado apenas 2 casos confirmados de coronavírus, o Ministério da Saúde e o mundo acadêmico nacional já se moviam. Vê aí direito. Faz que eu volto daqui a pouco para a gente conferir. Voltei! Bora gabaritar? O combate à pandemia de coronavírus, já pelo título temos a antecipação do tema do editorial. Então, o Brasil diante da pandemia do coronavírus. Ok? Conferido? Atividade 3, só para os seus olhos. Letra A. Qual a opinião expressa sobre o assunto? Na letra B, como o editorialista encerra o texto? Na letra C, você concorda com a opinião do jornal? Pensa um pouquinho que eu volto daqui a pouco conferir contigo.
conferindo comigo, vem, vem, vem. Olha, qual a opinião expressa sobre o assunto? A prevenção, né? São as melhores medidas contra a pandemia. Então, a informação e a prevenção. Está lá. Na letra B, como o editorialista encerra o texto? Dizendo que o governo está no caminho certo. E na letra C, você concorda com a opinião do jornal? Então, a resposta é tua, pessoal. Mas, por exemplo, você tem que usar argumentos para validar essa sua resposta. Combinado? Estrutura do editorial. Vem, vem, vem. Ó, introdução, desenvolvimento e conclusão. O que tem que ter em cada parte? A introdução apresenta um contexto inicial para abordar o tema. O desenvolvimento apresenta opiniões, dados e exemplos para destacar a posição do veículo. E na conclusão, vai estimular o senso crítico do leitor, fazendo-o pensar no assunto. Então, muito importante observar que, ao desenvolver o tema proposto, o grupo de editorialistas ele tem uma tendência de concordar ou refutar aquela opinião expressa. Então, é bacana você perceber isso na hora da leitura. Atividade 4. O texto apresenta caráter objetivo ou subjetivo? O que você acha? Justifique. Na letra B, como é a linguagem? Simples ou complexa? Justifique. Na letra C, como se dá a escolha do tema? Na letra D, qual a diferença para um artigo de opinião? Pensa, faz que eu volto daqui a pouco para a gente conferir. Voltei! Vem comigo gabaritar a atividade. O texto apresenta caráter objetivo ou subjetivo? Justifique. Então, ele apresenta ambos. Objetivo, quando apresenta as informações, e subjetivo, quando apresenta o quê? As opiniões. Objetivo, informações. Subjetivo, opinião. Viu bem a diferença? Tá. Na letra B, como é a linguagem? É simples ou é complexa? Justifique. A linguagem é simples e clara. Por que ela tem que ser simples e clara? Porque ela tem que atingir o maior número possível do quê? De pessoas, de leitores. Como se dá a escolha do tema? Então, a partir de assuntos da atualidade, né? É assim que é feita a escolha do tema. Na letra D, qual é a diferença para um artigo de opinião?
Então, a diferença para um artigo de opinião em relação ao editorial está em quem assina. No artigo de opinião, o articulista, quem assina, ele é o autor. No editorial, um grupo de pessoas, os editorialistas, é que vão produzir isso. E quem assume a responsabilidade é o jornal em que esse editorial vai ser postado. Então, observe, a grande diferença está nisso. Características do editorial: caráter objetivo e subjetivo, linguagem simples e clara, textos dissertativos argumentativos, temas da atualidade e textos relativamente curtos. Fechou? Memorizou? Então tá ótimo! Vamos embora que a aula tá uma delícia. Orações subordinadas substantivas. Claro, são aquelas orações que exercem a função de um substantivo para completar o sentido da oração principal. Vamos olhar no detalhe. As orações que exercem a função de sujeito são as subjetivas. E as que exercem a função de predicativo são as predicativas. Lembra? Predicativo do sujeito. Ah, lembrou? Claro que lembrou. Atividade 5, só para os seus olhos. Localize os verbos. Podem ser também locuções verbais, que são 2 verbos na função de um só. Percebeu? Separe as orações e classifique-as como subjetivas ou predicativas. Então, aqui estão as opções, letras A, B, C e D. Vamos ver no detalhe cada uma? O anúncio da Organização Mundial de Saúde: será que os países se adaptarão à nova realidade? Na letra B, é necessário que se faça a correta higienização das mãos? Na letra C, é imprescindível que a população tome as medidas de prevenção? Na letra D, o risco maior é que os sistemas de saúde entrem em colapso. Faz aí que eu volto daqui a pouco para a gente dar aquela conferida.
Oiê! Vem comigo conferir aqui o gabaritinho. Localizados os verbos. Será? Eu sei que essa oração é de que tipo? Predicativa. Por quê? O predicativo está na oração subordinada. Na letra B, é necessário. Quando? Quem é que é necessário? Não está faltando uma coisa que não? O sujeito da oração. E quando o sujeito aparece aqui na oração subordinada, ela é subjetiva. Muito bem. Na letra C, é imprescindível. Ó, verbo na terceira pessoa, uma dica que eu te dou. Fique sempre observando o verbo. E eu olho, cadê o sujeito? Quem é que é imprescindível? Onde é que está? Aqui, ó, que a população tome as medidas de prevenção. Então, quando o sujeito aparece lá na oração subordinada, eu sei que a oração é subjetiva. Na letra D, o maior risco é que os sistemas de saúde entrem em colapso. O maior risco é. Achei o verbo. O sujeito está na principal, quem é que é? O maior risco. Mas o que está complementando aqui? Ó? Verbo de ligação exige o quê? Predicativo. E o predicativo aparece como uma oração inteira. Então, ela é uma subordinada substantiva predicativa. Beleza? Vamos embora, então. Opa! A senhora pulou um slide a mais aqui, já estava antecipando. Sugestão de atividade. Agora você é o editor de um grande jornal, quer publicar o teu texto. E que texto será? Uma notícia sobre aglomerações clandestinas na pandemia. Escreva o editorial do jornal falando da notícia para incentivar a leitura. Não esqueça que o editorial é um texto de opinião do jornal. Portanto, deixe claro no texto que a posição sobre o fato. Siga a estrutura do texto e depois de pronto compartilhe com os colegas. Beleza? O que aprendemos? O editorial aborda temas da atualidade, com a linguagem clara, simples e objetiva. Um editorial, se eu perguntasse para os meus queridos alunos, fala sobre o quê? Sobre uma atualidade. Mas qual é a diferença do editorial para o artigo de opinião? O editorial é assinado pelo jornal. Um grupo de editorialistas produzem e é o jornal que assume a responsabilidade. No artigo de opinião, é o articulista, ele que tem a responsabilidade do texto. Nós vimos aqui as orações subordinadas, substantivas subjetivas, que têm função de sujeito, e as que têm função de predicativo, que são as predicativas. Neste vídeo, falamos sobre editorial. Espero que você tenha gostado e até breve.